passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Ter um coração agradecido. Reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Alguém pode dizer assim, padre, é algo muito importante para a nossa época, mas eu sou agradecido por Deus. Agradeço todo dia aquilo que Deus me faz. Eu reconheço a graça de Deus. Sabe, meu povo, reconhecer com palavras, ou reconhecer justamente falando aos outros, eu penso que tudo isso é muito fácil. Mas às vezes falta em nós justamente o reconhecimento concreto, a generosidade concreta da ação de Deus na nossa vida. Vejam como Deus é bom, nem olhando ainda para a nossa caminhada. A primeira leitura apresenta para nós um homem chamado Naamã, que também era leproso. Esse homem, ele era tido, e ele fala na palavra de Deus, que ele era um homem que pertencia justamente a um povo que não era reconhecido pelos judeus. Os judeus não gostavam dos sírios de forma alguma. Os judeus não olhavam com carinho para os sírios. E reconhecia como que eles fossem um povo já perdidos, um povo que não seria salvo. E olha que interessante, é bonito perceber como Deus, ele ama todos, como Deus, ele não faz distinção de ninguém, como Deus olha com amor para todas as pessoas. E Deus dá cura a esse homem. Deus justamente permite que ele seja curado do mal que ele trazia no seu corpo. E é bonito que mesmo esquecido, mesmo deixado de lado, ele volta para agradecer a Deus pelo bem que Deus tinha lhe feito. A mesma história quase que se repete no evangelho que acabamos de ouvir. Jesus estava caminhando para Jerusalém, encontrou um grupo de leprosos, que eram 10 os leprosos, que estavam à margem da cidade. Os leprosos também não podiam entrar na cidade, os leprosos eram simplesmente deixados de lado, não eram reconhecidos, ninguém gostava de chegar perto, tinha medo dos leprosos, porque eles justamente eram tidos como homens, como pessoas amaldiçoadas por Deus. Homens e mulheres amaldiçoados por Deus. E é interessante que de longe, ao verem Jesus de longe, eles gritam, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia e cura-nos. E Jesus diz assim, ó, vai lá, vai falar com o sacerdote, vai lá falar com o sacerdote que vocês vão ser curados. Diz a história para nós que enquanto eles caminhavam até o sacerdote, eles foram todos curados. Na caminhada que faziam, todos eles foram curados. Mas somente um foi capaz de reconhecer a graça de Deus e voltar para agradecer ao Senhor pelo bem que Ele lhes fez. Sabe, meu povo, às vezes na nossa loucura, às vezes na nossa correria, como diz todo mundo hoje em dia, né? Parece que todo mundo vive correndo, aquilo que eu mais ouço. Nossa, padre, estou numa correria. Nossa, padre, é uma correria a minha vida. Nossa, padre, não tenho tempo para nada. Nossa, padre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes falta a gente parar e reconhecer a graça de Deus na nossa vida. Nós não temos tempo para rezar, porque a nossa oração poderia ser muito melhor do que é. A qualidade da oração nossa poderia ser muito melhor do que é, mas nós não temos tempo para rezar. Nossa, padre, eu fico numa correria, não tenho tempo para rezar. Nós, se formos olhar para a nossa vida, meu povo, nós temos muito a agradecer a Deus. Nós temos muito a bendizer a Deus. Nós temos muito para olhar para a nossa vida e perceber o quanto Deus é bom para cada um de nós. E não é pelo muito não, mas é pelo suficiente que cada um de nós tem. É lógico que mora no nosso coração, principalmente nesses tempos, um termo que se chama insatisfação. A grande maioria de nós, pelo mundo que vivemos, consumista, pelo mundo que a gente vive, né, onde os bens materiais são mais importantes do que viver justamente, testemunhar a fé, parece que sempre nos falta alguma coisa. E nós não somos capazes de reconhecer aquilo que nós temos. Nós não somos capazes de reconhecer aquilo que Deus nos dá. Às vezes, reclamamos da nossa casa, reclamamos do nosso trabalho, reclamamos daquilo que no dia a dia o Senhor, porventura, já nos ofereceu.
Quantas e quantas vezes ainda reclamamos daquilo que nós temos hoje, sem nos esquecendo que existem pessoas que têm muito menos do que nós e talvez seja muito mais feliz, porque sabe agradecer muito mais do que só pedir, do que só exigir, do que só reclamar da nossa vida. Sabe, às vezes falta em nós essa percepção. Quanta reclamação, como a gente reclama das coisas. Aquele que muito reclama, que não sabe justamente enxergar a gratidão de Deus na nossa vida. Olhando assim para vocês, eu penso comigo, assim numa vista assim mais, olhando de uma forma geralzona, eu penso que aqui não tem ninguém que reclama da vida. Aqui não tem ninguém que reclama dos problemas, das dificuldades. Aqui não tem ninguém que reclama de nada. Nós somos tudo agradecido. Mas uma coisa eu digo para vocês, que bom que nós somos assim. Porque, insisto, aquele que reclama não é capaz de reconhecer a graça de Deus na nossa vida. Meu povo, só da gente poder acordar a cada dia, abrir o olho e sair da nossa cama, nós já temos muito para agradecer. Mesmo que existam problemas e dificuldades, mas nós já temos muito a resolver. E a mais e agradecer também. É lógico que eu falava ontem, esses dias todos, das celebrações que eu fazia, problema nós sempre vamos ter na nossa vida. Problema, não vou dizer para vocês que Deus vai nos livrar dos problemas. A gente que reza, Ô Senhor, me livra dos problemas. E eu falo para vocês que não adianta rezar para isso, não. Besteira você rezar para que Deus te livre dos problemas. O melhor é rezar para que Deus nos dê força para enfrentar e sabedoria justamente para resolver os problemas que porventura aparecerão. Mas sabe, às vezes a gente se envolve tanto com o ter, com o querer e com o poder, que a gente esquece de perceber que tudo que temos, tudo que somos e tudo aquilo que hoje existe na nossa vida, não é por mérito nosso, mas é por graça de Deus. Às vezes a gente se acha muito, eu consegui tal coisa, eu fiz tal coisa, eu realizei não sei o quê, eu comprei, tá bom. Mas o que seria se Deus não tivesse dado a graça de ser justamente realizar tudo isso? Quanta gente fica aí se engrandecendo, muitas vezes se achando até muito mais e melhor do que os outros, porque tem algumas coisas ou conseguiu outras, se achando justamente no direito de muitas vezes se achar melhor do que aquele que talvez não tenha muito, porque hoje o que vale no nosso meio é o poder, é o dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você é reconhecido. Se você é um vitorioso com posses, você é reconhecido muitas vezes. Só que nós não podemos esquecer que na glória do céu não é isso que vale. Mas na glória do céu o que vale é o amor que você teve pelos irmãos. É aquele que você soube perdoar. É a mão que você estendeu àquele que precisava. É justamente os passos que você deu de ir ao encontro àquele que necessitava. Parece que a gente vive nesse mundo e a gente corre o risco de também querer ou viver ou falar das coisas deste mundo. Mas nos esquecemos de que esse mundo é só um piscar de olhos, que nos chama justamente à glória do céu. Nós muitas vezes não sabemos dizer para o Senhor, obrigado, Senhor, por essa casa que eu consegui, obrigado, Senhor, por esse carro que eu comprei, obrigado, Senhor, por esse liquidificador que eu acabei de comprar, obrigado, Senhor, por essa roupa que eu estou vestindo. Quem de nós lembra de fazer isso? Quem de nós lembra de agradecer a Deus pela roupa que a gente está vestindo? Quem de nós lembra muitas vezes de agradecer pela comida que está no nosso prato? Eu não gosto disso. Fez isso hoje comida, eu não gosto dessas coisas aí. Fica sem comer, criatura. Sente a fome dentro de você, para você poder justamente perceber o que é a comida no dia a dia. Eu não gosto dessas coisas. Pois bem, tem gente que não tem nem essas coisas para comer. E come do pouco que tem, do que não tem, para alimentar a fome que grita dentro do seu estômago. E a gente reclama, A gente reclama talvez da carne que está assim, do frango que está assado, da batata, do ovo, qualquer coisa parecida. Você já passou fome na tua vida? Fome é ficar dias e dias sem comer? Você já sentiu a dor da fome no teu coração, no teu estômago? E nós muitas vezes reclamamos e murmuramos de tudo. Mas isso que tem de comida hoje? Mas isso que não fez nada diferente?
Sabe, meu povo, nós temos muito a agradecer a Deus. O nosso coração, que muitas vezes é egoísta e insensível diante da graça do Senhor. Nós nos achamos dono de tudo aquilo que temos. Que ilusão, que bela ilusão achar que nós somos donos daquilo que temos. Nós não somos dono nem da nossa vida, o que dirá das coisas todas. Que grande ilusão querer juntar justamente poder, reconhecimento, para quê? Se na glória do céu nós não vamos precisar de nada disso, se é que queremos ir para o céu. A palavra do Senhor hoje para nós é uma palavra muito clara. É saber reconhecer a Deus que age na nossa vida. E Deus age na nossa vida não é como um passe de mágica. Eu acho interessante porque quando os leprosos pediram a Jesus a cura, Jesus não pegou uma varinha mágica, pilim, pim, pim, eu não sei o que, pim, pronto, ficar tudo eles curados. Jesus falou assim, vai caminhando e se apresenta lá ao sacerdote. Diz para nós que no caminho é que eles foram curados. A caminhada da nossa vida é que vai justamente nos mostrar a nossa fé. Não adianta de uma hora para outra você querer rezar 10 terços. Se a tua vida não foi um oferecimento à Nossa Senhora por tudo aquilo que ela fez na tua vida. Não adianta de uma hora para outra você querer justamente rezar tudo que você não rezou. Se a vida inteira você não foi capaz de reconhecer a graça de Deus na tua caminhada. Mas é na nossa vida do dia a dia que nós vamos mostrar o quanto nós amamos a Deus. O quanto nós queremos ser de Deus e o quanto nós queremos testemunhar a Deus para podermos ser sinais do amor e da presença do Senhor. Vamos pedir que Deus nos dê um coração capaz de agradecer, de reconhecer que nós somos aqui servos inúteis do Senhor. Só estamos fazendo aquilo que precisamos fazer, porque tudo é graça de Deus. E reconhecer e devolver a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, aquilo que Deus nos dá. Olha para a tua vida. Olha para tudo aquilo que Deus já ajudou você a vencer e a superar. Foi mérito seu? Mérito meu? Não foi. É graça de Deus na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Nós só precisamos reconhecer mais, enxergar mais e agradecer mais. Diocese em Evangelização.